Mas como é que verdade. começou o Shop Tour, Caleb? Nossa, a história do início do Shop Tour foi assim. Tipo, você se inspirou, você já existia em algum lugar do planeta e você Não. adaptou para o Brasil, ou você que criou? É o seguinte, o meu pai era um publicitário, ele era um cara de ideias, ele ficava bolando negócios, ele tinha uma rede de estandes de cinema, que era uma coisa, na época... Estandes de cinema? Como é isso? Era uma espécie de armário, tudo com acrílico e propagandas nos armários. É um painel de propaganda dentro do cinema. A tecnologia era zero, eu tinha 5 anos, então isso faz 65, 66 anos atrás. Eu tô começando, assim, me vem uma vaga memória disso, galera. Sim. De propagandas. Mas não é da sua época, ainda é antes. Será que na década de 70 existia já? Não. Não é já tinha acabado. Tá. Era na década de 60. Tá, então eu não assisti. E ele... Não, lógico que não. E eu acho que de tanto eu ir na empresa dele, na agência, eu acabei fazendo um relacionamento com desenhistas, com arte finalistas, com um cara que recortava as letras e tal. Eu acabei gostando daquilo e você vai pegando. Por isso que tem muitos filhos de médicos que são médicos, de advogados, de dentistas, seguem a carreira do pai quando ele tem, por exemplo, um orgulho do pai. Ele fala, eu quero ser como meu pai. Legal. Eu queria ser como meu pai, eu tinha um orgulho do meu pai. Só que eu segui um caminho totalmente diferente, porque o mundo mudou. E a vida inteira eu ficava tentando modos de divulgar melhor as coisas. Meu pai fazia aquilo que ele sabia, eu fazia aquilo que eu estava aprendendo. Até que um dia eu estava bem lascado. Aí eu falei, putz, o que eu vou fazer na vida? Duro mesmo. Meu pai nunca foi um cara bem assim. E depois, numa época da vida dele, ele fechou todos os negócios, minha mãe ficou doente, foi um problema na minha família. E aí a gente teve que se virar sozinho, que é um puta de uma vantagem, né? Uma vez eu fui dar uma palestra para estudantes eu acho delicioso. Eles têm fome de saber, é legal. Eu falei para eles assim, eram mais ou menos uns 1.000 estudantes na ESPN, que é a minha casa, eu adoro aquele lugar. E aí eu falei, quem aqui paga a faculdade tem que trabalhar para pagar a faculdade? Pô, piada. Quase 800 crianças na época, lá para mim, criança. Duas meninas levantaram a mão. Aí eu virei e falei assim, olha, eu sinto muito informar os restantes que essas duas têm mais chances do que vocês. Era uma coisa que o meu coração estava falando e era uma puta verdade. Se você tem que se lascar para conseguir as coisas, você tem muito mais chance daquele cara que fica em casa só com uma porra de um iPhone, uma mesadinha de 2 pau por mês e um carrinho, uma namorada que dá para ele no quarto dele. Esse cara tá na zona de conforto. Total. Por que ele vai se mexer? E ociosidade mental? Zona de conforto, tá lascado. Quando ele acordar, aquele carinha que estava atrás dele tá tão longe dele que ele fala, o que aconteceu, né? Aí uns 50 levantaram e foram embora. Os mimados. Aí eu falei, não, fique tranquilo, deixa eles ir embora. E foi um show de bola, foi bacana. Que legal. Falar com a molecada. E aí eu tava bem lascado, né? Voltando, e eu fiquei pensando, o que eu vou fazer da vida? Aí eu estava nos Estados Unidos, aí você vai falar, estava lascado, mas estava nos Estados Unidos? Pô, paguei em 10 vezes, caramba. E fui, né? Estados Unidos é aí na esquina. Aí eu estava lá no hotel olhando e estava aparecendo um programa que existe até hoje chamado QVC. E ele ficava vendendo, e eu falava, puta, era isso que eu queria fazer, mas não desse jeito. Que era um estúdio com uma mulher, com um negócio do lado, vendendo uma joia qualquer, um anelzinho. Porque tem um lance que acho que quem criou esse modelo, me corrija se eu estiver errado, não foi uma italiana? Juro que eu não sei. Tem um filme sobre isso. Que depois ela foi até processada, ficou presa. Não sei. Tem um longa-metragem, eu assisti, mas eu não me lembro nem do filme. O filme é bom, viu? Porque parece que existia alguém que pegou esse modelinho, uma mulher no meio. Tem. E aí, e aí os americanos tal, e aí você olhou aquilo e falou, cara... Então, mas eu não queria fazer daquele jeito. Porque aquilo era um jeito meio sacal de olhar, o dia inteiro um anelzinho virando, e o preço vai caindo na medida que vende. Eu achava aquilo meio falso. Aí eu falei, eu preciso fazer do meu jeito. O meu jeito era um jeito que não existia, que é o jeito que eu fiz o Shop Tour a vida inteira. Com bastante informalidade, chegava na loja e batia um papo, e gravava o bate-papo, ia pro ar o bate-papo, era bem legal. E aí eu falei, chega no Brasil, eu vou achar uma emissora que me vende um horário e eu vou fazer isso aí. Aí eu fui tentar comprar um horário na TV Record. Cadê que a Record vende? E eu não tinha crédito. Por um moleque, sem dinheiro, sem nada, né? E eu tinha uma amigona, que é minha amiga até hoje, ela se chama Adelita Scarpa. Troquei uma ideia, falei, puta, Adelita, eu preciso achar alguém que me ajude lá na TV Record. Ela falou assim, o que você precisa, menino? Ela me chama de menino até hoje. Contei a situação pra ela. Então, posso te ajudar? Eu falei, como? Bom, meu pai é muito amigo do Paulo Machado de Carvalho, eles
todo domingo se juntam lá em Rio Claro, na fazenda e tal. Eu vou falar pro meu pai falar com ele. Tá brincando que você vai fazer isso? Falar com o dono da... Eu nem pus muita fé. Eu falei, ela só quis fazer um carinho em mim para não ficar tão chateado. Segunda-feira eles me ligaram. E o Evandir Cutati que me recebeu lá na Record. Primeiramente porque mandaram. Segundamente, né? Porque a gente teve um amor à primeira vista ali. Ele era um cara maravilhoso e ele gostou muito de mim, eu gostei muito dele. Ele virou para mim e falou, eu vou ajudar você, cara. Fica tranquilo. No dia que eu assinei o contrato, ele falou, só vou te pedir um favor. Eu empenhei meu nome lá, eu garanti, fica sossegado. Não tem problema, mas não me atraso o pagamento, senão eu estou lascado. Eu vou me ferrar aqui. Eu paguei 5 dias antes. Nunca atrasei, graças a Deus. Por respeito ao Evandir, não estava nem preocupado com o emissor, e sim pelo Evandir. Evandir era um cara que você não podia dar para trás com ele. Sabe aquele libanês que abraça, que te dá carinho? Eu estava fodido. O cara me deu crédito de empresa multinacional. Fui lá e foi lá que eu comecei. E como é que as pessoas acreditaram no formato? Liguei para 200 pessoas, 200 lojas. Eu pessoalmente liguei, eu tive 200 não. É legal até você escutar isso, sabe? Muito legal. Porque é o seguinte, ó. Toma não à vontade. Você já ouviu falar aquele negócio? O não eu tenho. O pior que pode acontecer é levar um sim, não é verdade? Naquela semana tomei 200 não, acordei no domingo, segunda-feira, falei, vamos tomar mais 200 não. Eu estava preparado para 2.000 não. 200 estava pouco, era 10%. Tomei um sim logo na primeira semana. O cara falou, vem aí, vamos conversar. Eu não conhecia ele. Hoje ele é meu amigo, até hoje. O Sérgio Cardia Ramos, Serguei é o apelido dele. É um amigão. Os filhos dele, que nem existiam na época, são meus amigos até hoje. E ele vendia o quê? Moda masculina Oscar Freire, uma loja chamada Esfera. Eu já contei muito essa história, mas eu vou contar 1 milhão de vezes, porque o Serguei merece. E o Serguei, cheguei lá, ele falou, fala, galera. Ele fala assim até hoje. Fala, galera. Novinho, moleque, ele já tinha vozeirão assim, né? O que é essa porra de Shop Tour aí? Eu contei para ele o que eu queria fazer, porque eu também não sabia o que era o Shop Tour. Ia ser minha primeira loja. Eu vi você falando em algum lugar que vocês não tinham cadeira suficiente, que você puxava uma mesa para botar... sim. O meu escritório era dentro da minha casa. Aí você tinha que puxar isso Sim. aqui, né? Sim, e botar o negócio para sim. sentar. E como eu não tinha grana, a pessoa que vivia comigo naquela época não era uma pessoa assim legal e não me dava espaço para eu fazer nada na casa que era dela. Vou improvisar na cozinha. Tinha uma mesa de vidro quebrada, eu coloquei lá em cima de alguma coisa, peguei umas gavetas velhas que tinham no armário antigo, pus a gaveta em pé. Para sentar em cima da gaveta. E sentei como banquinho na gaveta. E fiquei lá, trabalhando lá de dentro. Fazendo o operacional era ali. Era ali. Fazia tudo ali. Aí eu fui, fui na loja falar com o cara, sozinho. O Serguei falou pra mim, que porra é essa? Que isso é? Expliquei. Ele falou, porra, galera, é o seguinte, eu já tô fudido pra caralho. Ele falou, se o meu sócio, que eu esqueci o nome agora, souber que eu fizer essa merda aí, vai acabar minha sociedade que já está toda problemática. Eu falei, fica tranquilo, eu só preciso de um cheque para alugar a câmera. Ele falou, mas não tem fundo. Puta merda, você não tinha nem câmera. Você só tinha ideia, galera. Hoje em dia todo mundo tem a câmera, né? Pega o celular e a câmera. Né? Naquela época eu tinha que alugar, era caro pra caralho. Aí eu falei, eu vou avisar o cara que eu vou alugar que não tem cheque, que não tem fundo. E para ele não depositar se você não autorizar. Ele falou, olha lá, hein? E eu fui. Aí fui com o Fernando Sampaio, que é um cara maravilhoso, tinha um coração de ouro. E ele virou, eu contei a história pro Fernando Sampaio, que eu também não conhecia ele, conheci naquele dia. Quando você está predestinado a ter determinado sucesso, as pessoas que cercam você são as pessoas que vão te levar até lá. Você não vai sozinho. Aí o Fernando, deixa eu me acomodar. O Fernando virou e falou assim, puta, cara, você está me pedindo é um absurdo. Te dá os equipamentos, você me dá um cheque sem fundo, e se o cara não for bem, eu rasgo o cheque. Falei, puta, é exatamente isso, cara. Tá, leva essa merda aí, vai, caralho. Eu sou burro mesmo. Ele falou alguma coisa assim. Levei e fui lá gravar. Aí cheguei lá na hora da gravação, o Serguei falou, puta, você fez isso mesmo, cara. Você deu meu cheque. Vamos gravar, Serguei? Vamos. Então vamos lá. Ele pegou tudo que ele não vendia, que era tudo. 100% da loja, ninguém vendia nada naquela época, tinha que pedir pelo amor de Deus para um cliente entrar na loja. Que ano que é isso, cara? 87. É isso aí, eu sabia que era anos 80. Era horrível. Era finalzinho dos anos 80, cara. Se o Brasil tá uma merda hoje, vocês não imaginam como não era em 87. Bresser, verão, plano Bresser, plano verão, inflação lá em cima. Sim, sim. A gente podia estar muito melhor hoje, eu sei, mas 87 era pior. Era pior. E não era pior porque era regime militar. Era pior porque a economia era muito ruim. E nessa época já era o Sarney. Era o Sarney. Ele entrou acho que em 86. Nem era regime militar. Não era já Sarney já.
Porque no regime O Bresser, militar- lembra disso? Os planos era corte de zero, todo ano tinha corte de zero, porque a moeda estava na hiperinflação. Era a época que o pessoal falava que andar de táxi era mais barato que andar de ônibus. Sarney, né? É isso aí, ó. Sabe por quê, né? Que era mais Por quê? barato Por táxi quê? que ônibus? Porque o ônibus, você entra, paga para sentar. O táxi você só paga quando chega. Então a inflação, a inflação ajudava. O tempo de você até lá, a correção já... Exatamente. Então aí a gente gravou e eu falava, e essas calças de linho, Serguei, você vai vender por quanto? Ele falava assim, calça de linho é uma merda. Quem é que usa isso daí, cara? Parece que você dormiu com a roupa 5 minutos depois. Camisa de linho também, ele começou a derreter tudo. E eu fui gravando... Lembra que a gente falou? Eu fui gravando antes. E aí eu fui falando e ele falou, você não vai botar no ar tudo isso daí, né? Eu falei assim, não vou. Não bota no ar essas porra que eu tô falando. Não, fica tranquilo, Serguei. Não vou pôr. E gravando tudo. Ele era meu único cliente, foi meia hora de esfera pro ar. Peraí, você conseguiu fechar com um único cliente. E aquele período que você tinha comprado O que eu fiz? Na Record? Record. Na Record Aquelas era também duas, de três meia hora. Era 50 minutos. Aqueles 3 programas que eu não consegui pôr ninguém lá dentro, eu enchi linguiça. Falei, pô, Você encheu linguiça como? entrevista com alguém, Entendi. um amigo que eu queria dar um carinho nele e tal. E aí tinha que pôr no ar, cara. Tinha que pôr no ar. Mas o que eu queria mesmo só entrou na 3ª semana, que era o Serguei. Aí o Serguei entrou e aí vendemos tudo, ele olhou a gravação, puta, meu, você vai cortar tudo, né? Eu vou. Aí eu não cortei nada. Foi tudo pro ar, sábado à noite. Segunda-feira ele foi abrir a loja. Ninguém estava esperando resultado. Quando ele chegou na loja, era mais ou menos umas 10 horas da manhã, ele não conseguiu entrar na rua, que tinha um tumulto. Ele olhou e falou, puta, o que está acontecendo? Aí ele viu que era muita gente, assim, centenas de pessoas. Ele olhou e falou, puta, pegou fogo na minha loja. A maré estava tão boa. Ele foi chegando perto e viu que não tinha nada de fogo, então é assalto, né? Aí alguém que estava lá olhou e falou, olha o menininho da loja aí, você não vai abrir? Ele ficou com medo e falou, eu estou sem chave, eu estou esperando também o gerente chegar. Ele foi na floricultura, acho que era uma floricultura do lado, chamou a família inteira, falou, vem aqui me ajudar, não posso abrir a loja assim. 8 horas da noite tinha fila ainda. Aí o que aconteceu? Na 4ª semana, estava cheio de cliente, porque todos os amigos dele, que eram lojistas, perguntavam, Serguei, o que você fez? Fiz shop tour. Que porra é essa? Aí ele falava, sei lá, liga pro Galeb, dava meu telefone. Eles me ligavam e na outra semana tinha 9 lojas. Aí eu paguei a Record com as 9 lojas. Aí na outra semana tinha 12, depois tinha 16, depois aí o Jardim estava coalhado de faixa do shop tour. Jardins inteiro. Tinha faixa na frente da loja. Todas as lojas. Aí começou a crescer. Cara, que nostalgia, galera. Eu tô lembrando assim dessa época. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.